Os moradores de Xangai, na China, decidiram protestar à janela com gritos e cânticos contra medidas de confinamento muito rígidas. As autoridades chinesas responderam com o envio de drones que transmitem a seguinte mensagem, e estou a citar: controlem o vosso desejo de liberdade. Fim de citação. Eu por acaso pensava que a China estava muito mais desenvolvida em termos tecnológicos. Enviar drones? Não. Então, mas para controlar a liberdade é votar em governos socialistas. Aliás, não é tanto controlar a liberdade, é mesmo cortá-la rente. Comitê Central número 50, emissão de 11 de abril de 2022, meia centena de emissões, já bem bom. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, na primeira parte do programa de hoje, e para desenjoar, e um bocadinho também armados em finos, vamos falar de política francesa, mais especificamente da primeira volta das eleições presidenciais em França, e depois, já com o palato limpo, voltamos a falar de política portuguesa, mais precisamente do programa do novo governo. Depois, no Camarada da Semana, vamos falar de um indivíduo de quem você muito provavelmente nunca ouviu falar, mas que quando fala diz coisas que até merecem ser ouvidas. E finalmente, na sessão de esclarecimento, vamos falar do papel do Estado na economia, ou seja, vamos tentar responder à sacramental questão: qual papel? Mas para começar, vamos avançar com a política francesa, para dar aqui um toque até de um certo luxo na emissão 50 do Comitê Central, porque em França decorreu este fim de semana a eleição, a primeira volta da eleição presidencial, que teve como resultado a passagem à segunda volta de Emmanuel Macron, atual presidente, e Marine Le Pen. Foi surpreendente este resultado, Alberto e Carlos. Esperavam outro desfecho ou tudo correu mais ou menos como planeado? E o que é que podemos esperar daqui? Obviamente, que perspectivas é que isto abre para o futuro da França e até eventualmente para o futuro da Europa e do mundo e de tudo isso? Eu diria, se calhar o resultado foi mais ou menos o esperado. Tanto Macron como Le Pen tiveram mais do que há 5 anos, ou seja, consolidaram-se ali um pouco, apesar de teoricamente até terem alguns novos adversários que poderiam ter retirado, o caso de Zemmour para Le Pen, Pécresse para Macron, mas aquilo foi mais ou menos o resultado que estávamos à espera. Acho que na segunda volta o que vai acontecer é que a diferença não vai ser tão grande como foi em 2017, apesar de, desta vez, ao contrário do que tinha acontecido antes, o candidato da extrema-esquerda, apesar de não dizer exatamente aos seus apoiantes para votarem Macron, porque isso lhe deve custar muito a sair. É um sapo demasiado grande, não é? Já disse para não votarem Le Pen, algo que não tinha feito há 5 anos, e a verdade é que Le Pen também alterou um bocadinho o seu programa político, tem vindo a alterar o seu programa político de modo a ir abraçar franjas tanto na direita como na esquerda, e vai buscá-las a todo lado. Há, por exemplo, o imposto sobre a riqueza, o imposto sobre propriedade e a riqueza, que Macron, como aquilo não tinha grandes receitas e era um problema burocrático, Macron mandou abolir, e Le Pen apareceu a exigir que regressasse, indo buscar ali muitos votos à extrema-esquerda também por isso. E vendo as sondagens, aquilo que acontece é que vai-se ver, prevê-se que haja muita transferência de votos entre Mélenchon e Le Pen. Honestamente não me surpreende particularmente. O Macron tem muita imagem dentro do sistema de ser um representante das elites. Le Pen e Mélenchon têm esse discurso populista anti-elite, portanto muito do eleitorado não quer saber se está na extrema-esquerda ou na extrema-direita, quer estar nos extremos, longe daquilo que é o centro e o que o centro representa. Portanto, parece-me que é isso que é. Macron tem grandes hipóteses de ganhar na segunda volta. Acho que muito provavelmente
não sei que aconteça algum desastre, irá ganhar, mas vê-se cada vez mais a teoria da ferradura a entrar em grande, que é uma grande proximidade entre aquilo que são os eleitorados da direita radical e da esquerda radical, e não é só em França, é um bocadinho por todos os países onde esses movimentos têm crescido. Isso, Carlos, desculpa, isso é o quê? É um bocadinho também aquilo que assistimos nos Estados Unidos, supostamente com a eleição de Trump, não é? Parece haver uma força política, como tu dizes, central, neste caso Emmanuel Macron, que recebe um pouco os votos de uma certa, se calhar de uma certa população mais urbana, supostamente mais intelectual, digamos assim, e depois parece haver uma mole de pessoas, tal como nos Estados Unidos, os deploráveis, não é? Que acabam por não se ver representados neste tipo de partido ou representante político e que acabam por aderir por via quase de um voto negativo a quem quer que seja que lhes apresente soluções que aparentem ser mais radicais e mais efetivas. Será isso? Eu acho que a expressão deploráveis em si mesma é absolutamente deplorável. Acho que é um erro tremendo de retórica tentar classificar uma parte do eleitorado como deplorável ou qualquer Sim, saiu cara essa designação em 2016, não é? Acho que é honestamente terrível. Agora, que se criou um movimento e que as redes sociais também ajudam, um movimento antissistema populista, muitas vezes cujo objetivo nem sequer é apresentar soluções, mas virar-se contra uma certa elite política e cosmopolita, que muitas vezes tem muito pouco a ver com aquilo que é o resto da população. Isso é evidente, isso tem que aparecer, e eu acho que a elite política tem que se virar e tem que perceber quais são as razões para isso ter acontecido. E estamos a falar de uma faixa da população que muitas vezes é mais sensível a mensagens um pouco mais fáceis, mais viradas para a emoção. Agora, as coisas... porque vivem vidas um bocadinho mais emocionantes em alguns aspectos, não é? Nomeadamente porque estão um bocadinho mais perto dos problemas efetivos e reais do dia-a-dia, que se calhar essa elite mais cosmopolita não sente, não é? Mas isso foi sempre assim, O partido claro que sim. Sempre teve mais adesão também nos subúrbios, nas zonas de subúrbios, nas zonas mais operárias, porque as mensagens, para quem tem pouco tempo, e eu falo sobre isto em política muitas vezes, para quem trabalha muitas horas, depois tem que ir para casa de transportes públicos de 1h30 e chega à casa tarde e tem poucas horas livres, não está disponível para ouvir grandes teorias muito complexas sobre a forma como a sua vida pode melhorar. Muitas vezes está mais disponível para perceber 2 ou 3 frases, duas ou três bandeiras Carlos, tu achas que o Macron representa essas formas mais complexas e sofisticadas, presumo-se, e subtis de governação? Eu lembro que foi aquela pessoa que disse que ia fazer a vida negra às pessoas que se escolhessem não se vacinar. Eu sei que a Le Pen representa exatamente aquilo que é as formas mais fáceis. Macron, acho que cometeu imensos erros, já falei muito sobre a questão de Macron, fez parte, esteve envolvido em muitos dos exageros no combate à Covid, como estiveram muitos outros líderes do mundo ocidental. Nesse aspecto até dos piores em termos de representatividade. Sim, mas dadas as tendências autocráticas de Le Pen, tivesse sido de alguma forma melhor. Não temos que defender... Quer que seja. Mas a Le Pen nas questões da Covid mostrou-se bastante libertária. Pelo menos o que ela diz, pois na prática não sei o que é que faria, não é? Pois fora do poder o que ela diz. Na prática olhamos para os líderes dos quais eles se aproximam e foram piores ainda, quer dizer, estamos a sim, não é por aí. Foram bastante piores. Mas é uma especulação, quer dizer, nós no Macron sabemos o que foi, não é? Por exemplo, porque o Macron estava lá. Pois. Os outros não estavam, mas quem está lá é, por exemplo, o exemplo que o Tiago deu da China. Quem está lá é o Putin, que nem sequer se senta com os seus advisors, os seus conselheiros a menos de 10 metros de distância. Quer dizer, as coisas... E com o Macron vai a 15. Sim, com o Macron. Pois, exatamente. Portanto, assim, eu acho que temos que ver que são 2 campeonatos diferentes.
há um campeonato entre as pessoas que estão dentro de uma certa... de um certo conjunto de princípios e nesse campeonato há malta muito má e que comete muitos erros, mas que estão dentro de um conjunto de princípios e depois há um outro campeonato em que se metem os comunistas, os fascistas, os protocomunistas e os protofascistas que nem sequer, quanto a mim, se enquadram dentro de um conjunto de princípios com quem valerá a pena escolher. Agora, o comunismo, o fascismo, o protocomunismo e o protofascismo têm mensagens muito simples, muito fáceis, muito populares, por isso é que este tipo de sistemas destrói países, um após outro, e não morrem. Porquê? Porque as mensagens são de tal maneira simples e apelativas que é muito fácil voltarem a aparecer de forma recorrente, com novas vestimentas, e isso permite que estejam sempre a aparecer, apesar dos danos que foram causando ao longo das... Carlos, e tendem a aparecer, obviamente, quando se avolumam os problemas, quando não são abordados de forma eficaz, e se avolumam os problemas que afetam, por manifesta incompetência das elites que têm governado. O problema é que os representantes do... Isto é uma consequência, sistema, não é? O digamos, aparecimento destes movimentos é uma consequência, não é uma causa, não é? Sim, do declínio absoluto dos representantes deste, vamos chamar-lhe centro, não é? Do sistema. Há muitas coisas. São muito maus. E o Macron é um dos exemplos dessa falta de qualidade. Sim, é evidente que esses movimentos mais extremistas, em França a questão do racismo é uma questão extremamente presente e o Macron aí tem vantagem, porque o Macron é uma espécie de Chris Rock francês, também levou uma chapada uma vez, não sei se lembram, num evento, exatamente, portanto por aí também ganhou uns pontos, mas em França esta questão do racismo, por exemplo, é uma questão muito, muito premente e nós sabemos que os problemas a esse nível em França são um assunto quase diário na vida mas lembramos que o próprio Macron apareceu como alguém para mudar o sistema, quer dizer, ele destruiu sozinho os dois países que dominavam o sistema francês durante muitos anos. O Partido Socialista, nomeadamente, não é? Os dois partidos juntos que dominavam o panorama político em França durante décadas tiveram 8% dos votos, ou 7%, ou... Como é que em França eles fizeram isto ao PS? Como é que foi possível fazer isto ao Partido Socialista? É para nós aprendermos, não é? Para nós aprendermos. O Macron também é um pouco próximo daquilo que é o nosso partido. Pois é, porque o Macron, enfim, é aquela coisa meio... Eu acho que percebem o que é, não é? É um misto entre aquilo que é o nosso partido, com alguns laivos de liberalismo, mas tem ali um misto. Ele, aliás, apoiou António Costa em 2019, penso que enviou uma mensagem a apoiar António Costa nas eleições portuguesas. Eu quando perguntei se o Macron também não seria de uma espécie de centro, não sei se perguntei, se pensei, de centro radical, ou de... O Macron também padece de populismo, quer dizer, aquilo não é... Ao fazeres o contraponto entre o Macron e os populistas de extrema-direita e de extrema-esquerda, estás a presumir que há ali uma... a sugerir que há uma sofisticação ali que eu sinceramente não consigo encontrar. Se extrapolarmos para o nosso país, há partido mais populista que o PS, por exemplo? Depende daquilo que se chama populismo. O populismo normalmente, tecnicamente, é colocar em causa, é ter aquele discurso, aquela dialética. Sim, do sistema, não é? Do sistema. E aquilo que são as elites e tentar-se colocar de um lado e pronto. Mas em termos de redução do discurso, uma simplificação extrema, do uso da mentira. Todos fazem isso, quer dizer, não, porque lá está. O Passos Coelho, complexas são o Pedro Passos Coelho não vazia bem assim, por exemplo. Certo, mas não tem nada a ver com o António Costa nesse aspecto. Mas há sempre simplificações, quer dizer, o Pedro Passos Coelho com certeza. No último congresso do PSD apareceu lá com a mensagem social-democracia sempre. E assim não vão lá discutir o Nozick, ou não sei quem, quer dizer... A simplificação de mensagens é algo que faz em todo lado. Agora, é fatal na política. Então são as bandeiras, por exemplo. E este imposto sobre a riqueza é um excelente exemplo, que é um excelente exemplo populista, porque estamos aqui a falar em lançar um imposto, só que recai sobre os ricos, tecnicamente, e que supostamente iria beneficiar todos e por aí fora. Portanto,
para um populista é algo fácil de defender, porque ataca uma minoria de pessoas, mesmo que o efeito depois no final até nem seja particularmente positivo. Sim, não seja. Vamos aos ricos buscar. E isto uniu a direita radical e a esquerda radical em França. Portanto, e foi algo, Macron, pouco antes das eleições, quanto a mim, até um erro de estratégia eleitoral, anunciou que a idade da reforma teria que ser prolongada. Isto não é uma atitude populista. Populista é dizer... Isso não, claro. Mélenchon, que queria atrasar para os 60 anos. Eu queria só para clarificar, eu queria referir, Macron, parece-me um bocado um poço de ar quente aquilo, de ar morno, é uma criatura construída pela imagem, para a imagem, dentro daqueles moldes da política que se calhar começaram mais ou menos com o advento da televisão e do John Kennedy, só que sem sequer uma fração daquilo que o Kennedy, apesar de tudo, era, com todos os seus erros, os seus defeitos, e não foram poucos. Isto parece-me daqueles balões de ar, como o tipo do Canadá, como o Trudeau. Sim, malta com um relativo bom aspecto, não é? Que encanta por uma tipos certa... simpáticos e tal, ou supostamente simpáticos. Metidos ao moderno e tal. Mas isso é em todo lado. Nós cá não nos podemos queixar disso, que António Costa definitivamente não tem... Não, por aí nós não. Por aí não fomos bafejados ainda com esse ar quente. Esse ar quente ainda não chegou aqui, não. O Sócrates era isto, é verdade. Era um exatamente. Exemplo disso. Falar em elegância, chegava eleitorados de centro-direita, precisamente mais por motivos estéticos e presentes. Fatos giros. Claro, tinham uns fatos muito bons comprados na América, até alguns lá fora. Mas pronto, muitas vezes a política é uma escolha entre males menores. Eu diria que é sempre, não é? Porque se estamos à espera para votar no partido que representa tudo aquilo em quem acreditamos e que desejamos, só mesmo quando cada um de nós for candidato, e mesmo assim, no mesmo caso, não funcionaria. Não. Nem que fosse um partido eu sozinho, no dia não funcionaria assim, mesmo isso. Eu era o primeiro a sair do partido, era o primeiro a entregar o cartão. Não se tu fosses o líder do partido, se eu fosse. Mudavas. O programa ia ser muito flutuante. E era capaz de ser a fluidez é o que está a dar. Bom, por falar em fluidez, passemos de França para Portugal, porque começámos a saber alguns pontos, mais especificamente do programa do novo governo, e há coisas muito interessantes que aí vêm, há projetos que estimulam, há projetos que deixam uma perspectiva de otimismo para o futuro, ou será que... não é, enganei-me, desculpem, estava a ver outra coisa, estava a ver coisas antigas, escritos antigos, não, isto era outra coisa. O que é que vocês podem destacar neste momento daquilo que se sabe do programa do novo governo? Algum ponto que vos tenha chamado a atenção? Porque eu tenho um, depois quero falar. Eu também tenho um, não sei se é o então mesmo. Avança, espero que não seja o mesmo, devíamos ter falado antes. Tem a ver com bicicletas o teu? Não, Ótimo, já sei qual é, mas não. Avança. É com aquele senhor que é poeta e que foi posto a Ministro da Economia. Certo. E que quer taxar os lucros inesperados das empresas, não é? Os lucros... Sim, os lucros inesperados, exatamente, sim. Portanto, não sei qual é a definição, o Carlos, isso pode ajudar-nos, a definição entre lucros esperados e lucros inesperados. Eu ainda fui a umas aulas de contabilidade, mas por acaso não me lembro no POC, não me lembro dessa conta, no POC. Mas quer dizer, um Ministro da Economia lucros inesperados, sim. Que devia ser para ajudar, devia ser, nunca ninguém de bom senso espera isso, sim. O Ministério ajude seja quem for, a não ser certos interesses, mas o Ministério da Economia, como os outros ministérios, é descobrir maneiras o seu objetivo é descobrir maneiras de arrancar mais impostos às pessoas e às empresas, e este agora propõe um imposto sobre os lucros inesperados. Acho que ele disse mesmo assim. Acho que isto não é uma... Tipo... Não estou a distorcer o discurso, sequer, ou a caricaturar. Acho que ele disse uma coisa mesmo literalmente deste género. Sim, acho que sim. O Carlos logo no primeiro dia, ou no segundo dia, salvo erro, do debate do programa de governo. Portanto, só para estabelecer a conversa. Para vermos de que é que estamos aqui a falar. O que é que são isto dos lucros inesperados, Carlos? Por natureza de risco, grande parte dos lucros são inesperados, porque exatamente não se pode... Os tempos que correm são cada vez mais inesperados, não é? Há aquelas empresas... Mas o tipo que o vai receber, desculpa, o tipo que oferta desses lucros não pode mostrar surpresa, senão o governo apanha, o fisco apanha. Não, porque são os lucros inesperados, não são os lucros surpreendentes. Eu acho que eles ok. Exatamente. Isso é outra diferença. É outra coisa,
Eu tenho receio que esta lógica nos leve para os lucros tabulados, ou seja, todos os anos haja um gabinete no governo que decida quanto é que cada empresa possa ter de lucros e tudo o que for acima disso é cobrado. É inesperado, pois, exatamente. O negócio, por definição, tem que ser inesperado, porque senão não havia benefício de risco. As pessoas sabem que se abrirem um negócio tanto podem ter prejuízos como podem ter lucros, a coisa pode correr mal como pode correr bem, portanto, de certa forma, todos os lucros são inesperados. Acho que é mas isto faz de Portugal um país cada vez mais atraente para investimento, não é? Este tipo de anúncios. E tenho dúvidas de ser algo constitucional, portanto estamos aqui... também não há problema. O Tribunal Constitucional tem demonstrado nos últimos anos, eles cansaram-se um bocado naquele período 15-19, eles cansaram-se um bocado de trabalhar. Agora tem sido uma tolerância imensa. 15-19 não, antes disso, durante o governo, exatamente. PSDC. 11-15, sim. 11-15, exatamente. Eu, por motivos que perceberão, tive que ler o programa de governo e tenho que dizer que aquilo, além de ser, é extraordinariamente chato e não diz absolutamente nada sobre aquilo que o governo vai fazer. Tanto é assim que na apresentação do programa de governo, que eu também por motivos profissionais tive que ver, António Costa começou por apresentar medidas que não estavam no programa, ou seja, tinha ali um programa de 180 páginas e que grande parte da apresentação foi a falar em medidas que já não estavam no programa, porque o programa lhes passou pela cabeça que houvesse eleitoral. Um maluco fosse ler aquilo mesmo. Opa, se nós pensarmos, o programa eleitoral com que o PS foi a eleições em janeiro foi feito para aí em novembro, né? Que aquilo não se faz de um dia para o outro, portanto, deve ter começado a fazer aí. Entretanto, apareceu uma guerra, apareceram os números de inflação e estamos em abril e apresentam exatamente o mesmo programa que tinham feito em novembro, basicamente, mais coisa. Assim, tão bem feitinho, estava tão giro, também era mal pena mexer. Era mal emprego. Embora Costa e Silva seja conhecido, Costa Silva, acho que é só Costa Silva, seja conhecido por elaborar esses planos em 15 minutos, portanto. 15 minutos, não é? Por aí não se percebe porque é que ele não ficou com achou 10 anos do futuro do país em 10 minutos ou 2 horas. Foi 10 anos em 10 minutos, o rácio é esse. Mas, portanto, Carlos, não me parece especialmente... com estas novas medidas anunciadas por António Costa, estas novidades não trazem aí coisas boas e entusiasmantes? Alguma que tu destaques? No programa de governo, definitivamente não, porque aquilo era exatamente aquilo que se esperava. Se fala-se muitas frases feitas, muitas coisas, não vai haver ali nada, porque aquilo que o PS faz sempre é navegar à vista. Tanto é assim que, mais uma vez, as principais medidas que são imediatamente lançadas no curto prazo, ou seja, esperava-se que um programa de governo pelo menos servisse para as primeiras 2 ou 3 semanas do governo, mas não, já basicamente nem para isso serve. As primeiras medidas que o governo apresenta já são medidas que não estavam lá. Imagina o que é daqui a 6 meses ou um ano. Claro. Ninguém se vai lembrar do programa do governo, ninguém quer saber disso para nada. Agora, aquilo é muito, muito chato. O facto de ter sido apresentado pelo Costa Silva, se calhar também ajudou a passar um bocadinho essa imagem, mas não, acho que não é para ser levado demasiado a sério. E o programa não inclui as bicicletas, presumo, Carlos. Não fala das então já deve ser ainda uma adenda mais já é uma adenda. Refere-se, Alberto, ao facto de, segundo o Ministério da Educação, a partir de agora, ir ser proporcionado aos alunos das escolas bases na aprendizagem de andar de bicicleta. Alguma coisa eles têm que aprender, não é? Exatamente. Não, e isto para quê? Para que as crianças no futuro se possam deslocar de bicicleta. Portanto, é o futuro que se deseja às nossas crianças, é que se desloquem de bicicleta. Eu sugeria também, se calhar, uma aprendizagem de transportar canastras na cabeça, por exemplo, para ir ao poço buscar água. Tudo coisas que são o futuro. Coisas que no futuro vão ser... Progresso, vão voltar, não é? Vão ser utilíssimas. Se falhar a bicicleta, tu sabes ir com a canastra à cabeça, os putos sabem ir buscar água à fonte. Tiago, isso mostra um conhecimento da realidade do país. Sim. Então, os miúdos do interior, por exemplo, a distância que eles vivem das respectivas escolas, claro. Sabe, quando as escolas não são primárias, exatamente. Vai fazer de Portugal, vai criar em Portugal uma quantidade de proto-grandes campeões da volta. Joaquim Agostinhos, eu imagino o puto que mora ali na zona do Gerês, imagina, e que a escola fica a 20 minutos. O puto todos os dias faz 3 contagens de montanha.
para ir e outras 3 para voltar. Isso vai ter benefícios, vai trazer benefícios, vai ter, claro. Certamente que sim, certamente. É o futuro, portanto isto é o futuro, preparemos-nos para abraçar este futuro. O pior é que é mesmo, fora de brincadeiras, o pior é que tudo caminha para aí. No caso, por exemplo, do combate ao transporte individual, sim. menos mecanizado, é notório o que está a acontecer, não é? Pois, e é fácil esse combate, não tem sido bastante fácil nos últimos tempos, basta só os preços dos combustíveis atingirem valores tão exorbitantes que não permitam a ninguém. Eu só espero que eles dizem que vão enviar bicicletas para todas as escolas, para todos os alunos e todas as escolas. Eu espero que as bicicletas... Com o dinheiro deles, não é? Venham, pois, com o dinheiro deles, claro. Venham com o laptop que também prometeram dar um a cada aluno. Sim. Acho que está a caminho. Não digas mal porque acho que está a caminho. Está aí a chegar. E se trouxessem as peças dos... Como é que se chama? Os respiradores, os ventiladores. Os ventiladores, aqueles milhares de ventiladores, pode ser agora, de uma vez. Estás a presumir que os miúdos se sintam mal a meio do percurso. Como na Amazon, já pois podem estar a acumular as entregas para ficar mais barato. Ao contribuinte vem tudo da mesma vez, para se poupar em entregas. Daqui a um ano anunciou-se outra vez, já se esqueceu que isto tinha sido anunciado. Pode ter havido, a menos que haja uma empresa de um amigo aí que a produzir bicicletas aí, que distribua bicicletas ou produza bicicletas. Portugal é um dos grandes produtores de bicicletas da Europa. Fomos o maior da Europa no ano passado. Sim, confirmo que sim. Fomos o maior produtor de bicicletas. Pronto. É ver quem é o proprietário. Quem são os proprietários, as ligações dos proprietários ao PS. Os outros ficam com o crescimento, nós levamos a bicicleta. É isso mesmo. Bom, nós levamos a bicicleta e acho que os nossos ouvintes e espectadores concordarão que o Comitê Central deve levar a bicicleta, de facto, de programa semanal sobre a atualidade mais interessante do panorama podcástico nacional. E por isso merece o vosso apoio e contributo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Apoio que nós também muito agradecemos é o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé, sendo que a primeira parte do programa fica por aqui, mas nós voltamos já de seguida com o Camarada da Semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é Daniel Adrião. Não conhece, imagino eu, Daniel Adrião. É natural. Há quem diga que a própria existência de Daniel Adrião não passa de um mito, porque é um socialista. Repara, é um socialista que não acha estupendo o desempenho dos últimos governos socialistas. É mais fácil, de facto, acreditar na existência de um unicórnio do que na existência do Adrião. Mas existe um senhor chamado Daniel Adrião, que é dirigente do PS e que, falando perante a Comissão Nacional, lá está, do PS nos últimos dias, salientou que até 2026, isto é, até ao final do mandato do atual governo, Portugal pode cair 11 posições no ranking mundial do PIB per capita. Portanto, como deve imaginar, Daniel Adrião é uma pessoa querida dentro do Partido Socialista e com um futuro brilhante neste partido. Carlos e Alberto, vocês são apreciadores do trabalho de Daniel Adrião, imagino eu, e que futuro antecipam Daniel Adrião no âmbito do PS? Portanto, talvez um futuro líder, muito em breve, quem sabe. Acho que é bom sinal haver vida inteligente dentro do PS e pessoas que começam a olhar para os rankings em vez de os rejeitarem e falarem em convergências que efetivamente não existem. Portugal continuou a divergir nos últimos 6 anos. No princípio convergiu um bocadinho, mas voltou a divergir e acima de tudo continua a perder lugares para os países do leste da Europa. E eu lembro-me, há 3 anos, quando comecei na altura a falar nestes temas que eram um bocadinho obscuros, falar que as economias de leste nos estavam a ultrapassar, as pessoas ainda tinham aquela ideia das economias de leste, a Eslováquia, não sei o quê, a Estónia, mas são países muito pobres e pessoas que não estivessem atentas aos números
não se apercebiam do fenómeno que estava a ocorrer. Eu cheguei a ser muito gozado por causa disso, por usar alguns desses países como exemplo de crescimento económico, e agora, passados apenas 3 anos, em próprias reuniões internas do PS, que já se começa a falar destes problemas, do que é que esses países fizeram, porque é que estamos a ser ultrapassados, e isso, por um lado, é um bom sinal, um sinal de que as ideias efetivamente vão fazer no seu caminho ao ponto de chegarem ao PS, mas também não tenho grande esperança, que este apesar de ter sido falado numa reunião interna do PS, estamos a falar de uma pessoa que é desconhecida, continuará a ser desconhecida. Continuará a ser, por bons motivos. Não irá ser promovida. Mas que não é a primeira vez, e que ainda para mais não é a primeira vez, penso eu, que levanta questões um bocadinho... Por isso é que continua desconhecida. Exatamente. Além de facto, uma aula dentro do PS, que efetivamente o Sérgio Sousa Pinto... uma aula de 2, não é? Uma aula de 2. Ali mais 3 ou 4, nomeadamente uma aula mais ligada à SETES, que efetivamente tem mais algumas preocupações com o crescimento económico, com a falha no modelo de desenvolvimento que o PS tem tido nos últimos 20 anos, mas que ainda assim é algo muito minoritário. No entanto, o PS é de tal forma abrangente dentro do país que consegue ter estas franjas lá dentro. Há quase um país político dentro do próprio PS que o António Costa vai gerindo. Eles têm uma extrema esquerda, tem alguém mais à direita que podia estar perfeitamente neste PSD, ou que até em certas coisas é à direita deste PSD, e eles vão concentrando ali quase a discussão política do país, tal a predominância que conseguem, por vários motivos, por estratégias de comunicação, por falha dos adversários. Ao PS convém ter este tipo de franjas, digamos, de dissidentes ou coisa, porque o PS tomou conta mais ou menos disto tudo, e ter estas pessoas dá aquela simulação de pluralismo e de... Pois. Dá para cobrir tudo, não é? E não deixar grande espaço para o que falta. Eu acho que ainda há espaço para alguma coisa que falta, mas cada vez acho que há menos. O PS realmente, quanto à questão do crescimento económico, eu quando vi a notícia pensei 11 países, estava a pensar na União Europeia, estava a pensar, ainda temos 11 atrás de nós. Não. Pois não, isso é uma perspectiva, é porque tu és um otimista. Não, na União Europeia já há um bocadinho menos do que 11 atrás de nós. Estes 11 já inclui provavelmente uma Zâmbia, uma coisa assim do género. Não, pensei que tinham aderido novos países à União Europeia, entretanto, com esta questão da invasão da Ucrânia, pensei que tinha, no meio do rebuliço, tinha, sei lá, de repente, não é? A Kirguizínia, não sei se é assim que em português se chama aquilo. Transnítria. Transnítria, pois. Isso agora também exageram. Eu não chegava lá. Já entra na palhaçada. Sim. Não, é o ranking, neste caso é o ranking mundial, porque de facto na Europa só temos, acho eu, 4 ou 5 países capazes de nos ultrapassar, que o farão em princípio nos próximos 6 meses. Mas portanto, Daniel Adrião, gostou ou não gostou de conhecer Daniel Adrião? E pronto, era isto que tínhamos a dizer sobre Daniel Adrião, mas esta parte... Cujo ponto alto da sua carreira política foi ser a camarada da semana do Comitê Central. E agora vai regressar à obscuridade. Sem dúvida, eu acho que vamos estar atentos, nomeadamente, sim, às redes sociais de Daniel Adrião, porque ele vai destacar de certeza este facto. Vamos também ficar atentos com grande curiosidade à possibilidade dos nossos espectadores e ouvintes continuarem a ajudar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091. E vamos também agradecer mais uma vez ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé pelo apoio. O nosso camarada da semana, Daniel Adrião, fica por aqui. E esperamos revê-lo muito em breve, noutra oportunidade, e nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã.
Sessão de esclarecimentos, passo em que respondemos às questões dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem escrever as vossas questões, podem também enviá-las num ficheiro áudio ou, melhor ainda, mais espetacular, podem fazer um vídeo e enviar a vossa questão por vídeo que nós pomos aqui ao nosso lado no painel do Comitê Central. A pergunta desta semana é da Margarida Fernandes e é a seguinte: numa altura em que se fala muito do peso do Estado na economia, em que setores deve o Estado estar presente? Diz ainda a Margarida, por exemplo, é comum ouvir pessoas mais à direita dizerem que se devia privatizar a TAP e a RTP, mas a verdade é que, por exemplo, no caso da televisão, países como a Suécia, o Reino Unido, a Suíça ou mesmo os Estados Unidos da América têm canais de televisão públicos. E é esta a pergunta da Margarida Fernandes. Portanto, Alberto e Carlos, voltamos aqui a um tema que já abordámos noutras circunstâncias, mas ao qual é sempre bom voltar. Em que setores é que o Estado deve estar presente? E a pergunta mais específica da Margarida tem a ver com, neste caso, com as empresas de transporte aéreo e com as empresas de comunicação, com capital público. Deve o Estado estar presente nestas empresas ou não? Bem, eu na TAP imagino que o Carlos não tenha propriamente mudado de ideias na última semana em relação a este assunto. No caso da televisão pública, deve ou não o Estado estar presente na comunicação social? Claro, é lógico que sim, a minha opinião é... Não, eu não me estou a referir também pela via de subsídios a empresas privadas de comunicação social, aqui mesmo através de uma presença direta numa empresa de comunicação social. Tu citaste o exemplo da televisão pública americana como um caso real? Sim, a PBS, não é? Sim, mas é muito na base do mecenato e de outros. Pois, os Estados Unidos funcionam sempre numa base um bocadinho diferente mesmo a este nível, não é? Mas países como a Suécia, o Reino Unido, a Suíça também têm canais públicos. Não, confesso que não sei. Contava convosco, vamos esclarecer. Eu acho que o princípio deve ser não nos forçarem a pagar, em termos genéricos, é impossível de medir, não é? Mas não nos forçarem a pagar uma coisa que não queremos. E acho que se a maioria dos portugueses fosse interrogada neste momento se queria pagar, por exemplo, a RTP, ou se queria pagar a Antena 1, 2 ou 3, aquelas coisas todas, acho que a esmagadora maioria dos portugueses não quereria, até porque não consome. Já não queria, se calhar, há uns 20 anos, quando este assunto até ainda foi discutido. Hoje em dia não faz sentido absolutamente nenhum, porque ninguém... Quer dizer, as novas gerações acho que nem sabem que existem canais de televisão. Acho que gira aquela guerra dos canais televisivos que funciona para pessoas... sei lá, da nossa idade para cima, mais ou menos. Para jovens idade, ainda assim. O Carlos é muito mais novo. Claro, o Carlos é um bocadinho mais novo que nós, é. Eu acho que as pessoas da geração do Carlos, já o consumo de televisão convencional já será muito, muito, muito pequeno, não é? Pois, e não sei até que ponto é que os meios de comunicação tradicionais... As pessoas já discutiam a questão da RTP aqui há uns anos largos, hoje em dia... E acho que o princípio devia ser, isto dá para extrapolar para a questão da TAP. Quem é que quer pagar a TAP, no sentido de quem é que precisa da TAP para fazer as viagens que eventualmente pode querer ou conseguir fazer? Acho muito pouca gente. Quem é que quer pagar, mas por exemplo, se pusermos a questão para outro lado, quem é que quer pagar hospitais públicos? Acho que aí já, se houvesse um referendo sobre isso, vamos supor. Era essa a questão do advogado do diabo que eu ia fazer. Sim, quem quer pagar a segurança social, tendo em conta as reformas acho que haveria um número suficiente de gente para que o assunto fosse discutível, pelo menos no caso da saúde pública, acho que provavelmente o lado do sim ganharia, vamos supor assim. Mas não são esses os assuntos, não é esse o foco. Acho, em relação a TAPs, RTPs, essas empresas públicas todas, sei lá, acho que nem 5% da população, estou para aqui a inventar, mas acho que nem 5% da população estaria interessada em pagar para que isso existisse. Em pagar em termos, através do fisco, não é? Em pagar diretamente, qualquer empresa pode existir se tiver clientela, não é? Direto. Isso é outra questão. Carlos, parece-me que qual a tua perspectiva sobre isto? Só para dar uma perspectiva mais abrangente, isto em dois níveis diferentes, em níveis diferentes, que é o Estado deve garantir o acesso a determinados serviços, e há aqui setores em que efetivamente é verdade, a educação, saúde, educação para as crianças, saúde, e por aí fora. Depois há um segundo passo, dentro destes serviços que o Estado deve garantir o acesso, deve ser o Estado a providenciá-los,
E isto aqui já é uma decisão de eficiência e em muitos casos simplesmente não deve ser o Estado. O Estado pode garantir que todos têm acesso a esse tipo de serviço e não ser o próprio Estado a providencial, como acontece na saúde em grande parte dos países da Europa, como acontece em muitos sistemas educativos por aí fora. O Estado garante que todas as crianças têm acesso a uma escola, mas essa escola não precisa de ser gerida pela burocracia do Estado, pode ser gerida por outra pessoa qualquer. Ou entidades não governamentais, organismos sociais, o que quer que seja. Quando entramos em exemplos concretos, acho que a TAP, já falei muito sobre a TAP, é algo que claramente nem o Estado tem nenhuma obrigação de garantir que as pessoas têm acesso a voos específicos de Lisboa para Garulhos, São Paulo, o que é que seja. Acho que isto não é uma função do Estado, não é para isso que se cobram impostos coercivamente para garantir que existem determinadas rotas a partir de Lisboa. Acho que isso é ridículo até, de várias perspectivas. Sobre as televisões, eu acho que há, em primeiro lugar, concretamente, acho que não faz muito sentido garantir esse tipo de coisas, mas há aqui um legado histórico na Europa, que é, a certa altura, ter a televisão pública era a única televisão que existia, não era particularmente lucrativa e era muitas vezes uma questão de soberania ou defesa nacional, ter uma televisão pública onde se pudessem fazer anúncios de importância pública por aí fora. Nós vivíamos muito tempo, e eu ainda vivi... Desapareceu de casa dos seus pais. Exatamente, nunca mais, onde é que... Em períodos de guerra e por aí fora, ter este tipo de... uma capacidade de fazer um broadcast para... Pois, Carlos, e também, desculpa, deixa-me só dizer, e também em alturas em que provavelmente este era um setor em que o investimento era que seria provavelmente um monopólio natural, não é? Exatamente. Em que não era... que eu queria chegar, exatamente. Ok. E existe um bocadinho o legado na Europa desses tempos, e por isso é que existem muitas televisões públicas, e grande parte dos países da Europa tem isso. Agora, nós estamos numa altura em que as pessoas consomem conteúdos de todo lado e muito pouco da televisão. Se eu amanhã quisesse... Incluindo as televisões privadas, Carlos, desculpa. Certo. Amanhã, se houvesse uma situação de guerra, ou quer que seja, e o governo quisesse que de um momento para o outro toda a gente soubesse algo, não ia para a televisão. A primeira coisa que iria fazer era ir para as redes sociais, anunciar isso a toda a gente para garantir que tinha o maior alcance possível. Já não conseguiria fazer isso através da televisão como noutros tempos. Mas isto é situações extremas, porque mesmo com televisões privadas, numa situação extrema, podia-se usar aquele sinal para transmitir para toda a gente. Agora, isto do serviço público de televisão, para mim, na atual circunstância, é uma noção que faz muitas vezes um pouco sentido, porque se chega a muito público, então não é preciso financiar, porque é autofinanciável. Os grandes programas não precisam. Se chega a pouco público, eu digo isto muitas vezes em relação a RTP2, quando me elogiam brutalmente a qualidade da RTP2. Eu acredito perfeitamente que a qualidade da programação da RTP2 seja fantástica, mas só chega a 1% das pessoas, ou 0,5%, não é serviço público, é serviço para um nicho. A não ser que se conseguisse, de alguma forma, que esse serviço retornasse o investimento dos contribuintes, porventura. Não é provável, mas eu estava a pensar numa arte, num ofício perdido, que é o ofício da programação. A propósito daquilo que o Carlos disse, antigamente dizia-se que o Canal X tinha uma programação péssima, uma programação ótima, Sim. ou o que fosse. E havia uns tipos que decidiam isso. Hoje qualquer espectador, qualquer cidadão pode mais ou menos decidir isso por si, não precisa que haja um programador por ele a selecionar o que ele pode ou não. Hoje não existe programação, existem programas e as pessoas vão às diferentes plataformas. Pulverização é tão grande de tudo, sim, que as pessoas podem escolher entre... É provável que ainda assim que tenhamos uma perspectiva um bocadinho... É provável, não, acho que temos uma perspectiva ligeiramente enviesada, porque o próprio modelo publicitário em torno da televisão, como nós a conhecemos tradicionalmente, ainda trabalha muito em cima de um modelo de televisão que nós certamente provavelmente não consumimos, mas que uma franja significativa da população ainda o faz. Claro que, fazendo um bocadinho outra vez o papel de advogado do diabo, no vácuo, uma televisão pública
poderia, eventualmente, cumprir um papel, por exemplo, ao nível informativo, como dizias, Carlos, que porventura uma televisão privada não teria a obrigação de cumprir, no sentido de, enfim, de transmitir uma informação que traga algo, exatamente. Agora, no contexto atual, não no contexto atual, mas no mundo real, nós sabemos como os meios de comunicação, não só os meios de comunicação públicos são frequentemente influenciados pelo poder político, como os próprios meios de comunicação privados, e no caso português, isso também é evidente, também são influenciados pelo poder político, portanto por aí também é um bocadinho complicado perceber. É bom no RTP, não acho que a RTP, pelo pouco que eu sei, que eu não consumo canais diretamente, mas mandam-me coisas e assim, não me parece que a RTP seja pior do que em termos de... Pois é, que podemos influência governativa, a propaganda... Pois é, isso é que podemos privados, estar, não parece. No contexto atual podemos estar perante um cenário em que se calhar por alguns motivos um canal público como a RTP se calhar poderá até estar mais bem posicionado e onde poderá até haver se calhar mais liberdade. A liberdade também é discutível se pensarmos no caso de uma pessoa que estava lá, que pelos vistos era relativamente incómoda e que foi despachada aqui há pouco tempo. Não? Sandra Felgueiras, exatamente. Sandra Felgueiras, não? Exatamente. Andava a aborrecer pessoas. Está. Eu acho que, tem um papel bastante abrangente. Acho que ideologicamente tem sido relativamente neutra dentro daquilo que são as liberdades. Acho que a Sandra Felgueiras eventualmente saiu, mas saiu com um lastro de muitas reportagens que fez, que certamente foram bastante incómodas e que as fez ao longo de muito tempo, e saiu para uma oportunidade melhor também para ela, ao que parece. Portanto, agora... Mas voltando ao tema mais específico, eu acho que quando rodarmos a população daqui a 10, 20, 30 anos, esta própria noção de ter televisões, uma televisão pública vai desaparecer, porque vamos ter programas financiados por dinheiro público ou não financiados por dinheiro público, porque... Daqui a quantos anos é que tu disseste, Carlos? Desculpa. Há 20, 30 anos. Sim, nós estamos a falar da televisão, tenho muitas pessoas que gosto muito, que têm à volta dos seus 60 anos e 70, mas sei que não vou estar Estás a supor que vão estar vivas aos 90 ou aos 100. Daqui a 30 ou 40 anos podem já não estar por cá, e quando essas pessoas que ainda se sentam e ligam a televisão e ainda ligam à programação já não estiverem por cá, acho que a própria noção de televisão com programas é muito... Haverá conteúdos, poderá haver conteúdos com outros formatos, mas também públicos, não é? Desenvolvimento conteúdos com financiamento público, mas nessa altura a RTP vai parecer como a tabaqueira portuguesa, não sei o que, uma coisa que as pessoas acham, ou aquela outra empresa pública, não sei o que, dos lírios, não sei o que. Não digas mal da tabaqueira, que o Alberto... Noutra altura, a tabaqueira portuguesa, não sei muito bem o que é que produz, mas não estou a par, já não... Acho que a tabaqueira já foi privatizada há algum tempo, já desapareceu, não sei. Nunca mais vi os famosos SG Gigante e Ventil, não sei se não estou a par desses. Com saudade, lembras com saudade desses tempos, não é? Não, nunca consumi especialmente, mas havia assim, acho que daqui a 20, 30 anos não haverá televisão, tal como hoje a gente ainda reconhece vagamente que há televisão. Sim, mas isso não significa que não haja grupos de comunicação privados e públicos a produzir conteúdos que as pessoas consumam noutros... Podem haver conteúdos financiados publicamente. Sim, claro. Isso, o facto do modelo... Acho que isso vai mudar, mas que faz mais sentido, que é, nós achamos que há certos conteúdos que prestam algum tipo de serviço público, então vamos colocar dinheiro para financiar esses conteúdos, e depois esses conteúdos podem estar na Netflix, ou na SIC, ou na HBO. No YouTube, por exemplo. Quer dizer, hoje provavelmente, se o Gato Fedorento tivesse aparecido hoje, teria sido através só do YouTube. Se calhar não precisava de nenhum canal que pegasse naquilo. Eu tenho que dizer que vi boa parte do Gato Fedorento já no YouTube. Já nessa altura não... Isso é porque tu também és um pioneiro do YouTube, porque o YouTube surge mesmo ali em simultâneo, praticamente. Pois, também é uma questão sim, mas por exemplo... És um jovem e um pioneiro. Aqueles tipos brasileiros da Porta dos Fundos nasceram no YouTube e ficaram aí e não precisam de televisão nenhuma que lhes passe aquilo. Aquilo serve, chega-lhes perfeitamente e acho bem. A Porta dos Fundos não precisa do YouTube, mas nós precisamos dos nossos espectadores e ouvintes para continuarem a apoiar o Comitê Central, e podem fazê-lo pelo MBWay para o número 912-480-091, ou também podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Nós não nos vamos embora sem antes agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, e sem relembrar os nossos espectadores e ouvintes que o Comitê Central estreia
todas as segundas-feiras às 21 horas, em exclusivo no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. E podem também seguir o programa nas várias plataformas de podcast, nomeadamente Apple Podcast, Spotify e Google Podcast, e onde for possível colocar avaliações e estrelas, optem sempre pelo máximo de classificação e de estrelas que for possível. Mandem-nos as vossas perguntas, comentários, que nós prometemos voltar na próxima segunda-feira, a não ser que, entretanto, alguns dos elementos desta equipa vão de férias. Devíamos ter conversado sobre isto antes de avisar as pessoas se voltamos na próxima segunda-feira ou não, mas, entretanto, damos notícias e procurem-nos sempre, então, no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook. Foi um gosto, até à próxima.